No plano de resgate, no plano de salvação do homem, Deus planejou ter comunhão com o homem, tá bom, gente? Como eu já falei para vocês, né? Nesse plano de resgate, nesse plano de salvação, Deus planejou ter comunhão com o homem. Amém? Repita comigo. Nesse plano de salvação, Deus planejou ter comunhão com o homem. Amém? Olha só, para que vocês não possam perder, para que vocês não possam esquecer. Nesse plano de salvação, Deus planejou ter comunhão com o homem. E nessa comunhão, qual é o propósito dessa comunhão? Você já parou para se perguntar? Porque nós sempre fazemos essa declaração. Como eu falei para vocês, né? É uma declaração que o apóstolo Paulo ensinou e o nosso pastor ele continua dando continuidade, né? Todos os domingos ele faz essa declaração e quando eu também vou ministrar, também eu faço essa declaração, que é uma das terceiras declarações, a terceira declaração que nós fazemos na bênção apostólica, comunhão com o Espírito Santo. Amém? Olha só, gente, quando nós entendemos, acontecendo alguma coisa aqui. Algum fogo estranho. Está dando choque, está dando mau contato. Quando nós, de fato, nós damos atenção para esse assunto, gente, que é um assunto muito importante. Assim como a salvação é importante, esse assunto é muito importante, porque ele faz parte do plano de salvação do homem. E o propósito da comunhão é você conhecer Deus. O propósito dessa comunhão é você conhecer Deus. Amém? E à medida que você conhece a Deus, você começa a se conhecer. Amém? Porque a nossa comunhão com Deus, nós vamos perceber que nós vamos começar a desfrutar de uma intimidade. Olha só, eu vejo muito a nossa comunhão com Deus, gente, como a nossa comunhão com nossos irmãos. No caso, hoje eu tenho uma comunhão muito forte com a minha esposa, né? E à medida que eu começo a me relacionar com ela, à medida que eu me aproximo dela, à medida que eu começo a conversar com ela, à medida que eu começo a fazer coisas junto com ela, eu começo a ficar parecido com ela. E eu começo a conhecer ela, eu começo a entender quais são os pensamentos, quais são os desejos do seu coração. O que ela gosta, o que ela também não gosta, né? Porque tem algumas coisas que eu faço que ela também não gosta. Tem muitas coisas que eu faço também que desagradam ela. Eu não só faço coisas que agradam ela. Tem algumas coisas que eu faço que não agradam ela. Mas muitas vezes eu continuo fazendo. E muitas vezes, gente, nós nos encontramos nessa mesma situação com relação ao nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós sabemos que existem coisas que Deus não aceita, que Deus se entristece, mas nós continuamos fazendo. Mas nós continuamos batendo na mesma tecla. Mas o que eu acho mais interessante nesse relacionamento com Deus, nessa comunhão com o Espírito Santo, é que nós começamos a conhecer a Deus. E quando nós começamos a conhecer a Deus, nós começamos a conhecer quem nós somos em Deus. E à medida que você começa a se conhecer em Deus, você começa a conhecer a sua identidade. E olha só, gente, quando eu começo a ver isso, eu começo a olhar para o ministério de Jesus. Que o ministério de Jesus aqui na terra foi não só reconciliar o homem com Deus, mas apresentar o Pai. Gente, olha só, não existiu ninguém aqui na terra que representou tanto o Pai, tanto que apresentou tão melhor a Deus como Jesus. Então o desejo de Deus, de Jesus aqui na terra foi não só reconciliar o homem com Deus, mas também apresentar o Pai. E o intuito dessa comunhão com o Espírito Santo, eu percebo, gente, ao longo das Escrituras, e por meio do que Jesus pregou, é que o propósito dessa comunhão é você se tornar um com Ele, assim como Jesus era um com o Pai. Jesus ora até assim, Jesus fala assim, ó, o meu desejo é que vocês se tornem um comigo, assim como eu sou um com o Pai. E quando nós começamos a desfrutar dessa comunhão com Deus, através do Espírito Santo, nós começamos a conhecer o Pai, e nós começamos a entender quem nós somos em Deus. Gente, hoje eu percebo que a nossa grande crise, a nossa grande dificuldade, é porque nós não sabemos quem nós somos. O nosso maior desafio é descobrir quem nós somos, é conhecer quem nós somos. Ah, Diego, mas eu já me conheço. Tenho 1,70 m, eu no caso, né, tenho 1,71 m.
tem uma cor morena, né? Estou começando a me descrever. Mas nós pensamos que nós somos só esse homem exterior. Ah, Diego, mas eu sou um cara legal, um cara bondoso. Então nós pensamos que nós somos só isso. E o nosso resumo é isso. Mas olha só. No plano de Deus e nos sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então, ou seja, muitas vezes nós nos limitamos pela imagem que nós temos de nós. E quando nós começamos a desfrutar dessa comunhão, nós entendemos que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E nós não olhamos mais para as nossas incapacidades. Porque quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós começamos e entendemos que nós temos uma herança. Não só uma herança, mas nós temos uma responsabilidade aqui na terra. Nós temos algo para fazer aqui na terra. O propósito de Deus é nos usar, assim como Ele usou Jesus aqui na terra. O propósito de Deus é que nós venhamos refletir a imagem do Pai aqui na terra. É que nós venhamos ser uma extensão dEle aqui na terra. Que nós não venhamos só trabalhar para Ele, mas nós venhamos ser uma reflexão de Deus aqui na terra. Que as pessoas venham olhar para nós e ver um reflexo de Deus aqui na terra. E para isso Ele nos deu o Espírito Santo. Para isso Ele nos concedeu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo aí João, capítulo 15. A partir do versículo 18. Não, vamos voltar um pouco. Capítulo 14, volta um capítulo antes. A partir do versículo 15. Depois a gente lê essa passagem aí. Capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós estamos aqui diante de alguns dos últimos discursos de Jesus, tá bom, gente? João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim, Jesus falando, diz assim, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Repita comigo: para que fique convosco para sempre. Mais forte: para que fique convosco para sempre. E ele continua dizendo assim, ó: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha só, isso aqui, gente, é uma oração que Jesus faz, é uma declaração que Jesus faz para os seus discípulos. Ele começa fazendo a declaração assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra. E ele continua dizendo assim: eu rogarei ao Pai que vos dê um outro Consolador, que vos estará convosco todos os dias, ou seja, para sempre. E ele continua falando, e algo que eu queria destacar nessa manhã é que ele termina essa mensagem dizendo assim: e ele estará em vós. E ainda continua dizendo assim: não vos deixarei órfãos. Olha só, gente, Jesus, ele fala algo muito sério, muito importante para os discípulos. Ah, Diego, mas isso aqui é para os discípulos. Eu me considero discípulo de Jesus. Quem se considera discípulo de Jesus aí? Então essa palavra não era só para os apóstolos, só para os discípulos, mas é para todos aqueles que vêm a Jesus. E Jesus faz uma promessa muito interessante: eu vou para o Pai, mas quando chegar lá eu vou rogar a Ele, e Ele vos dará um outro Consolador. E essa palavra Consolador, ela é interessante, porque esse Consolador, gente, ele tem uma importância muito grande, que ele não só vai nos consolar, mas ele vai nos ajudar, ele vai nos auxiliar, ele vai ser o nosso advogado,
Ele vai ser aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. E aí onde muitas vezes nós, como filhos de Deus, nos encontramos. É nessa situação onde nós nos achamos impossibilitados de muitas coisas. E quando nós vemos que Ele é o nosso Consolador, nós pensamos que Ele vai só enxugar nossas lágrimas. Não, o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador. Eu acho que Consolador está relacionado a enxugar as minhas lágrimas, quando eu estiver chorando. Mas não, o Espírito Santo, Ele é mais do que isso. Quando Deus fala que a intenção é que nós tenhamos comunhão com Ele, a intenção do Espírito Santo é nos ajudar em todas as nossas fraquezas. Olha só, gente, o Espírito Santo, ele tem um propósito mais amplo do que nós pensamos. Além de um grande amigo, de não nos abandonar, porque Ele habita em nós. Ele tem muitos propósitos aqui na terra. Além de glorificar Jesus aqui na terra, além de trazer à evidência o que Jesus pregou, além de nos guiar, além de nos auxiliar, olha só, o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante, não só na nossa salvação, mas também um papel muito importante de nos manter avivados. Diga assim: eu me mantenho avivado quando eu tenho a consciência que Deus habita dentro de mim. Gente, olha só, o Espírito Santo, ele é Deus habitando dentro de vocês. E o interessante é que Jesus, ele continua falando nesse discurso, e é que ele faz algumas orações. Ele ora para a descida do Espírito Santo, ele ora por si, ora pelos seus discípulos e ora pelos futuros discípulos, que no caso seriam nós. E o interessante é que ele fala assim: se eu não for, o Pai não enviará o outro Consolador. E o interessante disso, gente, porque eles têm papéis específicos do plano de salvação do homem. Porque Jesus, aqui na terra, ele não conseguia ser onipresente. Como assim onipresente? Ele não poderia estar em todos os lugares, em todos os momentos. Já o Espírito Santo é diferente. Ele consegue estar em todos os lugares, no mesmo instante. Porque ele se torna onipresente. E como é que ele está em todos os lugares? Habitando dentro de mim e habitando dentro de você. Por isso, gente, nós precisamos ter uma convicção de que Deus habita dentro de mim. Tem uma declaração que a irmã Branca fala, que eu acho muito interessante, né? Ela diz que nós somos as únicas pessoas da terra que podemos dizer que carregamos o rei na barriga. Eu começo a rir quando ela faz essa declaração. Mas é interessante, gente, porque nós entendemos de fato que Deus habita dentro de nós. Por isso nós não podemos andar em todos os lugares e nem fazer qualquer coisa. Porque nós precisamos andar com a consciência. Gente, é interessante quando nós andamos com essa consciência. Imagine você andando com o pastor do seu lado. Vem cá, pastor. Levanta aí. Vamos imaginar que o Reginaldo aqui é o pastor. Vem cá, pastor Astro. Imagine você andando com o pastor Astro do seu lado. Aqui, pastor. Do meu lado, pastor. Ei, pastor Astro. Imagine você andando com o pastor Astro do seu lado assim. Andando, Valdo, do meu lado. Isso. Imagine. Você iria falar alguma mentira do lado do pastor Astro? Quem falaria? Você ia murmurar do lado do pastor Astro? Continua andando comigo, pastor Astro. Você ia esculhambar alguém no trânsito do lado do pastor Astro? Você ia enganar algum irmão andando com o pastor Astro do lado? Olha só, gente, vamos substituir a figura. Agora, vamos imaginar que agora ele não é mais o pastor Astro, é o Espírito Santo. Eita, o nível aumentou, não foi lá? Vai se inchar, vai se inchar, vai. Gente, olha só, gente, imagine a figura. Vamos aqui, Espírito Santo. Muitas vezes, gente, olha, esse é o papel do Espírito Santo, gente. Você faria qualquer coisa se você tivesse a consciência que o Espírito Santo está do seu lado, não só do seu lado, está dentro de você. Você está, Espírito Santo. Olha só, nós não podemos dizer isso, porque ele não se senta, viu? Para onde a gente vai, ele vai, tá bom, gente? Olha só, ele habita em nós. Então, quando nós começamos a andar com essa consciência de que eu ando com o Pai dentro de mim, então eu não vou fazer qualquer coisa, eu não vou entrar em qualquer ambiente, eu não vou dizer qualquer coisa,
Porque eu vou andar com a consciência de que Deus está dentro de mim. E eu posso constranger Ele. Na verdade, a palavra diz que você pode até apagar Ele. Você apagando ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai continuar dirigindo a sua vida. Porque a palavra diz que Ele nos guia. Gente, nós precisamos aprender, como filhos de Deus, a ser guiados pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. Tem algo que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo do Egito, né? E conduziu pelo deserto. E chegou um dia que o povo disse, todas as nações têm reis. Todas as nações têm uma pessoa que está à frente. E eles começaram a clamar a Deus por um rei. E esse rei falhou. E eles foram reclamar para Deus. E o que foi que Deus disse para ele? O meu desejo era que nem um homem guiasse vocês, mas era que eu guiasse vocês. Gente, desde o princípio eu percebo que o desejo de Deus é nos guiar por todos os caminhos. Desde o princípio eu percebo que o propósito de Deus não é que você tenha um homem dizendo o que você tem o que fazer. O que muitas vezes nós percebemos é que nós precisamos de alguém, nós temos uma dependência de alguém estar dizendo para onde você deve ir, para onde você deve seguir. Só que muitas vezes nós precisamos de uma pessoa física, para que ela possa dizer o que nós devemos fazer. Essa semana eu estava até compartilhando em uma reunião que nós tivemos com os líderes, né? Os líderes da Rede Branca. Aí o que aconteceu lá na nossa casa. Foi segunda-feira passada, foi. Foi o dia que o Brasil ganhou. Foi o dia que o Brasil perdeu, não. Foi o dia que o Brasil ganhou. Foi segunda-feira passada, né? A Amanda, né? A minha prima chegou com muita dor de cabeça. Eu estava assistindo o jogo, ela passou um ponto de bala para dentro de casa. Nem vi, né? Ela passou com dor de cabeça para o quarto. Aí, terminou o jogo, a gente foi almoçar. Minha mãe, Diego, ora pela Amanda, Diego. Ela está com muita dor de cabeça que ela não consegue nem se levantar da cama ali. Aí assim, mãe, por que a senhora não orou? Aí, não, ela está no quarto, está muito... Aí depois chama ela, vamos orar por ela. Ela já tinha se levantado. E a gente foi orar por ela, né? Aí eu disse, mãe, eu chamei ela, mãe, vem cá, mãe. A senhora vai impor as mãos sobre a cabeça dela. Não, tu é pastor. Não, tu que vai botar a mão na cabeça dela, é tu que vai orar. Mãe, vem cá, mãe, bota a mão, mãe. Eu vou orar, mas a mãe vai botar a mão sobre a cabeça dela. A mãe vai impor a mão sobre a cabeça dela, ela vai ser curada. E aí a gente fez aquela roda santa ali, eu, a Bruninha e a Jéssica. E colocamos ela no meio e oramos pela vida dela, né? Minha mãe toda sem jeito e pôs a mão sobre a cabeça dela e nós oramos, né? E quando terminou a oração, minha mãe disse, está assistindo os calafrios. Ai, meu Deus, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Eu olhei para ela assim, mãe, que massa essa daí, mãe? É porque eu estou sentindo umas coisas ruins aqui, ó. A mãe, acho que a mãe pôs as mãos sobre a cabeça da menina e a dor de cabeça passou para a senhora, foi. Deus tira dela e bota na senhora. Aí eu comecei, aí eu sei que eu brinquei com ela. Eu disse, mãe, eu comecei algumas coisas sobre ela, né? Mas, gente, olha só, o que foi interessante nessa situação é porque muitas vezes, nós como filhos de Deus, só cremos que a oração vai funcionar se for o pastor que impor as mãos. Gente, nós precisamos entender que a cura está em nós, gente. Amém? Nós somos filhos. A intenção do Espírito Santo, gente, é nos convencer que de fato nós somos filhos, como eu falei para vocês. Essa comunhão com o Espírito Santo serve para revelar quem Deus é para você e quem você é em Deus, porque à medida que você se aproxima de Deus, você fica parecido com Ele. Você começa a descobrir qual é a sua identidade em Deus. E quando você descobre a sua identidade em Deus, não está dizendo que você vai se tornar independente de Deus, mas não, você vai se tornar ainda mais dependente dEle. Isso eu percebo muito forte no ministério de Jesus. Jesus, ele quando curava e quando ele falava, ele dizia o quê? Tudo que eu faço é o que eu vi o Pai fazer, e tudo que eu falo é o que eu ouvi o Pai
falar. Então eu percebia quando Jesus falava uma dependência total de Deus. E à medida que nós começamos a desfrutar dessas coisas, à medida que nós começamos a nos aproximar de Deus, nós entendemos que nós não vamos se tornar independentes dele, na verdade nós vamos se tornar ainda mais dependentes dele. E eu disse para ela isso, eu disse, mãe, aí comecei a falar algumas coisas para ela, né? Porque ela só crê se for um pastor impor nas mãos. Olha só, muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes nós nos encontramos neste lugar. Ah, tem um irmão meu, pastor, que está passando por dificuldade, você pode ir lá visitá-lo, ou você pode orar por ele. Gente, nós estamos disponíveis para visitar, para orar. Mas eu quero dizer para você que mesmo o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você. E é Ele que nos capacita. É Ele que nos torna hábeis para fazer as coisas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar mais próximo de Deus, mais próximo dEle. Há algumas quarta-feiras atrás, eu não sei se vocês lembram, o pastor falou sobre algumas coisas interessantes, né? O pastor sempre prega sobre algumas coisas interessantes. É fácil dizer isso, né? Então teve algo que o pastor falou, gente, que ontem, quando eu estava no meu TSD, eu relembrei, né? E vocês lembram que é TSD, né? Quem lembra aqui? Vou repetir comigo, TSD é tempo, sozinho. Algumas pessoas não lembram ainda, viu? TSD é tempo, sozinho, com Deus. Olha só, todo crente deve ter o seu tempo sozinho com Deus. Amém? Olha só, no meu TSD, e o Espírito Santo me fez lembrar algo que o pastor conversou algumas quarta-feiras atrás, sobre intimidade gera santidade. Santidade gera... Olha, algumas pessoas lembram, vamos de novo. Intimidade gera... Santidade gera... E a autoridade gera... Pronto. Muitas vezes nós queremos já desfrutar do último passo. Queremos só conquistar. Não, aceitei Jesus como Salvador, eu quero conquistar a Terra Santa. Eu quero desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Mas nós precisamos entender que para que a gente possa desfrutar, a gente precisa ter maturidade. Amém? Para que você possa desfrutar do melhor de Deus aqui na terra, você precisa ter maturidade. E para que isso aconteça, nós precisamos ir para a intimidade. E a intimidade, ela gera santidade. E a santidade, ela gera autoridade. A autoridade, ela gera conquista. Então, são passos para que você possa desfrutar da conquista. Existe passo para que você possa desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. E tudo começa por meio da intimidade. Tudo começa por meio da comunhão. E o Espírito Santo, ele está aí para que isso se torne acessível para cada um de nós. Amém? Para que o propósito dele seja alcançado, ele mesmo decidiu habitar em nós, gente. Olha só, ele decidiu habitar em nós. Não pense que foi por meio da sua oração que ele decidiu habitar em nós. Nós clamamos pelo Espírito Santo, mas foi ele que decidiu primeiro habitar em nós. E, gente, eu parando para pensar sobre isso, cara, Deus decidiu habitar dentro de nós. Isso é muito interessante, sabe por quê? Eu imagino duas coisas que a gente gosta muito de esquecer, né? Mesmo ele habitando dentro de nós, muitas vezes nós esquecemos. Imagine se ele não habitasse dentro de nós. O negócio ficaria difícil para a gente, né, gente? Olha só, ele habitando dentro de nós, nós muitas vezes esquecemos. Como eu falei para vocês, nós fizemos essa encenação. Muitas vezes nós andamos como se tivéssemos nada acontecendo. Mas ele está dentro de nós. E a palavra diz que esse Espírito, ele clama por intimidade. Amém? Queria que vocês abrissem comigo aí Romanos. Vai lá para Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 14. Todos abriram? Diz assim, ó:
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse versículo é muito lindo, eu queria que você repetisse comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Só até aqui. Olha só, gente. Aqui o apóstolo Paulo ele ensina algumas coisas interessantes. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu vou só avançar um pouco. Ele disse: pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui nós aprendemos algumas coisas, tá bom? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. É como eu falei para vocês, eu já meio que introduzi, né? Essa parte. Olha só, a intenção de Deus é Ele nos guiar. É Ele nos dizer o que vai fazer. Gente, nós precisamos entender isso. Esse é um ponto muito importante na vida cristã. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos ouvir pessoas para que a gente possa tomar decisão sobre algumas coisas. Não estou dizendo para vocês que não é errado você ouvir pessoas. Deus levantou pastores, profetas, evangelistas. Deus levantou homens de Deus para que eles possam ministrar as pessoas. Mas o desejo dele é Ele guiar você naquilo que você deve fazer. É procurar ter de Deus uma resposta para tudo que você irá fazer. O desejo dele é que você venha para saber o que Ele quer que você faça. E não que você vá aos homens. O nosso erro é esse, é porque sempre nós procuramos os homens para dizer o que devemos fazer, como devemos proceder, sendo que já temos uma resposta no nosso íntimo. Eu estava lendo um livro, gente, e esse livro me ensinou muito, tá bom, gente? Como ser guiado pelo Espírito de Deus. E esse livro ele me ensinou muito, porque o escritor ele diz assim, cara, estou falando as minhas palavras, né? Muitas vezes quando nós perguntamos algo a alguma pessoa, às vezes o pastor, às vezes a nossa liderança, às vezes o nosso discipulador, nós já temos a resposta dentro. E eu estou aprendendo a treinar o meu espírito, né? Para que ele venha ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estou começando a treinar ele, porque tem a parte do treinamento, gente. Como é que você treina o seu espírito para que ele seja obediente aos comandos do Espírito Santo? Por meio da palavra, obediência à palavra, meditar na palavra e orar. Isso vai tornar você obediente. Você vai começar a exercer o seu espírito para que ele possa obedecer ao Espírito Santo. Amém? Então existe um guiar. Esse guiar do Espírito Santo são para os filhos. E eu tenho aprendido, gente, olha só, que ele fala, muitas vezes você vai ouvir uma resposta dentro. Às vezes você está diante de uma situação muito complicada e você começa a perguntar às pessoas, ei, como é que eu devo agir? Ei, como é que eu devo proceder? Mas se você parar, eu não vou nem parar para orar, se você parar para pensar e refletir, você já vai perceber uma resposta dentro. Gente, eu vou dizer para vocês, não com certeza, mas uma grande suspeita que essa resposta seja do Espírito Santo. Amém? Porque se você se tornou filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Não tem como você ser guiado por dois Espíritos. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então nós temos como filho de Deus parar para ouvir o Espírito Santo. Se você não parar, e olha só,
Muitas vezes Ele nos dá pequenos comandos que nós não levamos a sério, que muitas vezes nós não paramos para meditar. E eu vou dizer para vocês, é aí onde nós começamos a entrar em caminhos tortuosos, porque nós não paramos para ouvir. Eu dou um conselho para vocês a partir de hoje, comece a parar para ouvir o Espírito Santo. Se você está diante de decisões, se você está diante de situações, e se você ouvir Ele chamando você para oração, gente, não diga não. Entre no ambiente de adoração. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando Ele te chama, é para que você venha vencer batalhas. Muitas vezes nós entramos em batalhas e perdemos. A culpa não é de Deus. A culpa não é do Espírito Santo. Muitas vezes a culpa é nossa, porque nós fomos omissos quando Ele nos convidou para entrar na batalha. Sabe por quê, gente? Porque a nossa batalha ela não é vencida no braço. Não, ela é vencida primeiramente no nosso quarto. Primeiramente na intimidade. Primeiramente as nossas batalhas são vencidas na comunhão com o Espírito Santo. Uma pessoa que figura muito isso é Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Antes dele entrar em qualquer batalha, sabe o que ele ia fazer? Ele ia se separava para orar. Se separava no seu íntimo, se separava no seu ambiente de adoração. E ele orava a Deus. Sabe o que Deus fazia? Deus dava estratégias para a batalha. Quando ele ia, ele já ia sabendo que iria vencer. Ele já ia com a vitória certa. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado para ele como é que ele deveria proceder na batalha. E um conselho meu para vocês, um conselho da Bíblia, é que antes de você entrar na batalha, não entre na batalha se você não for para a intimidade. É melhor você nem entrar, gente. Porque se você vai para uma batalha, você tem que ir pronto, você tem que ir preparado. Um dia desse, uma irmã estava conversando comigo acerca de uma batalha espiritual que ela estava passando. Eu disse, irmã, existia um certo momento, Jesus estava com seus discípulos, né? E eles já estavam vendo Jesus operar muitos milagres. E um pai levou o seu filho que estava endemoniado e os discípulos passaram a noite levando sola, tentando expulsar o demônio, né? Aí quando chegou no outro dia, o pai levou o filho até Jesus. E Jesus, com poucas palavras, expulsou o demônio. Aí os discípulos depois perguntaram, Jesus, é que pode? Nós tentamos a noite todinha, nós erramos chibata, nós apanhamos muito. E o que foi que aconteceu? Nós não conseguimos expulsar o demônio. Estou falando em minhas palavras. E Jesus falou assim, olha só, existe certo tipo de demônios e castas que só saem com jejum e oração. O que é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Cara, às vezes não é só orar, às vezes também tem que jejuar. Muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas e nós não estamos nos equipando. Aí, glória a Deus. Aí, o irmão está orando ali, gente, viu? Então, muitas vezes, gente, nós entramos em batalhas despreparados, sem estar equipados, sem estar preparados para as batalhas, para os enfrentamentos. E esse momento de comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, nós iremos ser equipados para vencer todas as batalhas. Ele vai nos guiar como devemos proceder. Olha só, interessante, gente, aqui que o apóstolo Paulo, ele fala o quê, ó? Que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão. Jesus, ele nos veio para nos dar liberdade, para trazer liberdade para os seus filhos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não ande dependente de ouvir o que o profeta vai dizer, ou o que o pastor vai dizer. Eu só vou seguir se o pastor disser isso. Eu só vou dizer, eu só vou seguir, eu só vou fazer se o profeta se levantar, ou se o evangelista vier aqui falar. Gente, não, gente. Pare para ouvir o Espírito Santo. Pare para ouvir Deus. Uma vez o pastor até declarou algo que eu achei muito interessante, que isso marcou muito a minha vida. Orar, gente, não é só você falar, orar também é ouvir Deus.
para que você seja guiado, você precisa parar também para ouvir. Porque muitas vezes nós pedimos uma direção do Pai, uma direção de Deus. E muitas vezes nós fazemos o quê? Nós não paramos para ouvir Deus. Ou quando nós ouvimos, mesmo assim, nós decidimos seguir o nosso caminho. É aí onde nós quebramos a cara. Aí eu paro para perguntar, para que então nós pedimos auxílio do Espírito Santo? Já que Ele nos auxilia, já que Ele nos ajuda. Aqui também em Romanos, agora passe lá para o versículo 26. Já que a gente está falando de oração, ele diz assim, ó, no mesmo capítulo, só muda o versículo, tá bom? Versículo 26, diz assim, ó: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muitas vezes, como nós conversamos já, nós não sabemos como pedir como convém. E aqui, como é falado, diz que Ele nos ajuda, Ele intercede por nós, com gemidos muitas vezes inexprimíveis. Muitas vezes você nem vai ouvir Ele falar. Mas você precisa ter algo convicto no seu coração, de que Ele está intercedendo por você. Que Ele está batalhando por você, Ele está sendo o seu advogado, Ele está sendo aquele que auxilia você. E olha só, gente, o interessante de que diz que Ele nos auxilia, é outra coisa interessante. Nós precisamos entender que nós trabalhamos em parceria com o Espírito Santo. Ele não trabalha só, tá bom? O Espírito Santo, Ele não trabalha só, Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. É outro ponto que muitas vezes falhamos, que nós, Pai, eu entrego em Tuas mãos, resolva aí. Quem foi que já fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes. Pai, resolva aí, Pai. E lendo essa passagem, meditando sobre ela, eu entendi algumas coisas. Que existe uma parte que é de Deus, e Ele irá fazer, e Ele é fiel à sua palavra. Mas existe uma parte que é minha e sua, gente. O que eu entendo que você tem uma carreira. Repita comigo, você, no caso eu, diga assim, eu tenho uma carreira para correr. Pronto, você tem uma carreira. Olha só, e para que você chegue lá no ponto de chegada nessa carreira, para que você chegue lá na chegada e você passe na bandeira ali, venci. Existe todo um percurso, gente. Amém? Existe um percurso, vocês estão comigo? Existe um percurso. E muitas vezes, para você chegar no final desse percurso, você precisa do auxílio de Deus. E você de fato precisa do auxílio de Deus. Mas olha só, Deus, Ele só vai te conduzir até a linha de chegada quando você for ao seu limite, ao seu máximo. Se você não chegar ao seu limite, Deus não vai te conduzir até o final. Deus, Ele só vai te conduzir até a linha de chegada, até o troféu, até a sua vitória, quando você chegar ao ponto que Ele sabe que é o seu limite. Gente, Ele te criou, Ele nos criou, Ele sabe quais são as nossas limitações. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que Ele nos auxilie nas nossas fraquezas. Com o Espírito Santo, sim, nós estamos completos. Mas nós precisamos entender que há uma parceria. Ele não trabalha só, Ele precisa de mim e de você, para que nós possamos alcançar a linha de chegada. Ele não trabalha só. Nós precisamos, acima de tudo, nos posicionar como filhos de Deus. Quando nós posicionamos como filhos de Deus e começamos a ser guiados pelo Espírito, como a palavra diz, que aqueles que são filhos, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E à medida que você começa a ser guiado, entenda que Ele vai te conduzir, mas você precisa entender que uma parte que você precisa fazer
Ele não faz só, Ele nos auxilia. Então Ele não vai te conduzir só até a linha de chegada. Você tem um percurso, e se o seu máximo é aqui, Ele só vai te conduzir à linha de chegada se você chegar até o seu máximo. Então quando você está dizendo assim, pai, eu não posso mais, você pode. Eu não consigo mais, você consegue. Eu já estou no meu limite. Não está. Porque se você estiver perseverando naquilo que Deus te chamou para fazer, e aí entra um ponto importante, perseverança. É uma marca do seguidor de Jesus. Se você estiver perseverante, estiver trabalhando com diligência, estiver correndo com ousadia, a sua carreira, Ele vai te conduzir até a sua linha de chegada, até a sua vitória. Amém? Mas você precisa entender que Ele não trabalha só. Ele auxilia você. Ele pega junto com você. É como se você fosse carregar um peso. Amém? Imagine aí você carregando um peso, pegando um peso muito pesado. Aí, peso muito pesado, viu? Gostou aí? Você pegando algo que é muito pesado e você sabe que precisa de ajuda de alguém. Você não consegue só. Pronto, você vai pegar de um lado e o Espírito Santo pega de um outro. Amém? Ele não pega só da mesma forma que você não vai pegar só. Nós precisamos entender que Ele está aqui para pegar junto. E na oração não é diferente. Na oração não é diferente. Ele nos ajuda. Muitas vezes nós encontramos nessa situação, pai, eu não sei como orar. De fato, nós não sabemos como orar. A palavra é bem clara com relação a isso. Ao ponto de Ele dizer, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como pedir, como convém. Então também um dos papéis do Espírito Santo é nos ajudar na nossa fraqueza. Gente, olha só, nós precisamos entender o papel dele aqui na terra. Ele tem um papel muito importante. Ele veio não só para nos guiar, Ele veio para confirmar as palavras de Cristo, para glorificar o nome de Jesus aqui na terra. Ele veio para nos trazer identidade, para nos mostrar quem nós somos em Deus também. Ele veio para nos auxiliar. Porque muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como se fosse alguém comum, gente. E é o nosso grande erro. Gente, o Espírito Santo, Ele é Deus habitando dentro de nós. Então nós precisamos entender um pouco do papel do Espírito Santo aqui na terra. Que essa comunhão, ela vai nos trazer revelação disso. Por isso esse dia nós estamos aprendendo um pouco sobre intimidade com o Espírito Santo. Nosso pastor tem sido relacionado a este assunto. E esse assunto, ele é bem atual para a sua vida hoje. Porque muitas vezes nós nos perdemos, porque nós esperamos ouvir uma palavra de alguém. Estou tendo um culto hoje, só no próximo domingo que eu vou ouvir uma palavra para me continuar a minha semana bem. Olha só, gente, o Espírito Santo está disponível para ministrar todos os dias sobre a sua vida. Não é só quando você está aqui no culto que Ele está presente. Diego, aqui no culto eu sinto a presença de Deus mais forte, mais do que lá em casa. Claro, nós estamos unidos aqui juntos, né? Aí fica mais fácil, né, gente? Leve os irmãos lá para a sua casa, você vai perceber a presença de Deus mais forte. Abra uma igreja, leve todos esses irmãos aí, você vai perceber. Abra uma igreja, leve tudinho, você vai perceber do mesmo. Parece que eu estou lá na igreja, parece que eu estou lá na TGF. Mas é assim, gente, é porque estamos juntos, no mesmo Espírito. Mas não é diferente, Deus continua sendo o mesmo Deus lá na sua casa, lá no seu quarto. É porque muitas vezes quando nós vamos orar na nossa casa, nós oramos diferente do que oramos aqui. Gente, na nossa casa aqui tem que ser mais intenso. Amém? Tem que ser mais extravasado, tem que ser mais extravagante. Amém, gente, eu gosto de uma adoração extravagante. Eu não gosto de ficar parado, eu gosto de me mexer. Amém? Eu fico às vezes assim porque eu fico do lado da pessoa, do lado da outra. Então às vezes quando eu quero me envolver mais, eu venho bem para cá, ó. Geralmente aqui não fica ninguém, né? Porque os irmãos têm medo das cuspidas do pregador, então aqui esse aqui fica desocupado. Então quando eu quero extravasar mais, eu saio do meu cantinho e venho para cá, ó. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, gente. Sair do nosso quadradinho ali, ó, gente.
Sabe por quê? Porque existe vezes que o Espírito Santo está chamando você para um momento de calma. Não, vamos adorar aqui só nós dois, só love, só love. Mas existe momentos que você precisa extravasar. Existe momentos que você precisa pular. Existe momentos que você precisa deitar. Existe momentos que você precisa gritar, gente. E não limite o agir do Espírito Santo. Muitas vezes nós constrangemos ele a ficar bem quietinho por causa da nossa religião. Não, todo mundo está bem paradinho do meu lado, então não vou pular não, não vou gritar não. Gente, não se limite a isso, gente. A adoração, ela é pessoal, gente. A adoração, ela é pessoal. A sua adoração, ela é pessoal. Claro que você tem que ter bastante equilíbrio, né? Você não vai dar mãozada na cara do irmão do lado, não vai dar cotovelada no irmão do lado. Mas olha só, gente, se você quer adorar, vem para cá para frente, gente, ó, na hora do culto. Gente, esse espaço aqui, ele fica livre para vocês adorarem, gente. Ah, mas eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. Gente, olha só, gente, esquece essa vergonha. Se libera, deixa o Espírito Santo te usar. Amém? Vocês estão comigo? Queria convidar o louvor. Já estou finalizando. Amém? Olha só, deixa o Espírito Santo guiar você. Nós temos que aprender. Comece a treinar o seu espírito, gente. Comece a treinar o seu espírito para que você possa entender quando ele está falando ao seu coração e você comece a tomar posicionamentos. Você comece a agir em fé. Porque muitas vezes, quando o Espírito Santo fala, ninguém entende, né? Só você entende o que ele está falando no seu coração. Então seja fiel àquilo que ele está ministrando no seu coração. E você vai ver que o propósito para o qual ele falou vai ser alcançado. Existe muitas vezes, gente, quando nós obedecemos o Espírito Santo, nós percebemos que de fato é aquilo que ele estava falando. Naquele dia que a gente ministrou uma oferta aqui sobre a vida do nosso pastor, no final do curso sobre finanças, né? A pastora estava orando pela vida dele. E quando naquele dia eu dirigi o culto, na hora que eu comecei aqui a orar, gente, eu percebi uma direção do Espírito Santo. Olha só, gente, são coisas que são sensíveis, gente. Olha só, nós precisamos estar ligados. Entendeu? Nós estávamos adorando aqui na frente. Eu estava orando, na verdade, e o Senhor falou ao meu coração: vocês irão levantar uma oferta para a vida dele. Vocês irão ofertar na vida dele. Aí eu estava bem aqui nesse canto, eu me lembro como se fosse hoje. Eu dei a meia volta, fui lá no meu carro, peguei uma oferta e vim para cá. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, tu falou que é para levantar uma oferta, então, já que tu falou, abre a oportunidade aí. Tem que ter a ocasião, Espírito Santo. Porque se ele falou, gente, se ele criou algo, ele vai fazer acontecer o meio para que aquilo aconteça. Ele vai criar uma oportunidade. Ou seja, houve todo aquele mover aqui na frente. E muitas pessoas falando algo relacionado ao curso. E eu disse, meu Deus. E o Ismaías veio orar pela vida dele. Meu Deus, está faltando algo. E eu disse, pai, e agora, pai? E eu tentando tomar a coragem, tentando tentando decidir com aquilo que Deus tinha falado. Eu disse, meu Deus, eu vou ser obediente. Vou ser obediente a ti, Espírito Santo. E vim aqui na frente, o pastor perguntou, alguém mais quer falar alguma coisa? Aí todo mundo ficou calado e eu também tinha ficado calado. Até que eu não aguentei mais, eu disse, eu quero falar algo. E quando eu vim aqui na frente, que eu falei algo relacionado à oferta, gente, depois nós ministramos a oferta sobre a vida do meu pastor, do nosso pastor, e quando foi no final, muitas pessoas chegaram para mim, Diego, cara, Deus falou a mesma coisa no meu coração. E muitas pessoas vieram testemunhar, gente. Olha só, interessante, que quando você ouve o Espírito Santo, gente, ele confirma através de outras pessoas. Ele confirma. Então são situações que muitas vezes nós dizemos que são simples. Mas será que é Deus? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando é que nós vamos entender que nós estamos sendo guiados de fato por esse Espírito? Quando nós começamos a entrar em comunhão com Ele. Quando nós começamos a entrar para a intimidade com Ele. Como eu falei para vocês. Quando nós conhecemos Ele. Quando nós começamos a ter intimidade com Ele. Nós começamos a saber como Ele age. Como Ele pensa. Amém? E nós começamos a agir como Ele age. E como Ele pensa. Aí sim nós vamos estar refletindo a imagem de Deus aqui na terra. Amém? Essa é a consciência que Deus quer trazer para os seus filhos nessa manhã.
Que você comece a partir de hoje, não esperar ser guiado só pelos homens, mas que você entre na sua intimidade com Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo e comece a partir de hoje ser guiado ainda mais pelo Espírito Santo. Eu acredito que vocês já são guiados. Nós precisamos trazer mais evidência para essas coisas, gente. Nós precisamos trazer mais, como é que eu posso dizer? Trazer mais frequência. Porque ele fala continuamente aos nossos corações. Isso não é para acontecer de vez em quando na vida do Filho de Deus. Isso é para acontecer constantemente. E à medida que você se aproxima de Deus, e à medida que você começa a se conhecer em Deus, você começa a se conhecer. E você começa a perceber, se agir mais forte. Aí nós dizemos, não, Deus está mais forte em mim. Não, foi você que tornou Ele mais forte em você. Deus continua sendo a mesma pessoa. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que Ele se torna maior na gente quando a gente torna Ele maior em nós. Sabe quando é que Ele se torna grande em você? Quando você torna Ele grande, quando você coloca Ele em lugar de destaque, quando você coloca Ele em primeiro lugar. Ah, Diego, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Gente, para pensar. Será que de fato Deus está em primeiro lugar na sua vida hoje? Quero deixar essa pergunta para você levar para casa e refletir sobre ela. Será que de fato Deus está sendo o Deus da sua vida? Será que Ele está sendo prioridade? Porque para que você possa ouvir o Espírito Santo e você seja guiado, você tem que colocar Ele em lugar de destaque, gente. Não existe outro. Ou Ele é tudo para você, ou Ele não é nada. Não existe o filho meia boca. Não existe o meio filho. Não, gente. Ou você é filho, ou você não é filho. Amém? Ou você é filho, ou você não é filho. É um ou outro. Então, se eu sou filho, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, e eu vou desfrutar tudo aquilo que um filho desfruta. E eu vou fazer tudo aquilo que um filho faz quando o seu pai pede. Amém? Fique de pé.